pessoal, o INSS já foi avisado com relação a benefício judicial e nós vamos falar isso aqui nesse vídeo e é muito importante você acompanhar, tá? Benefício social, ele pode ser cessado, cortado. O INSS pode chegar, por exemplo, num pente fino, numa convocação e cessar esse benefício? Pode, pessoal, mas existem regras para isso, tá? Essas regras devem ser obedecidas, tá? Desde que o segurado ele tenha a sua ação ganha e favorável na justiça, ele tem direitos e garantias da justiça. Então, o INSS, por lei, ele pode, mas nós vamos mostrar em quais situações aqui, tá? Se a perícia concluir que esse segurado está apto a voltar ao trabalho, o INSS ele pode cessar o benefício, mesmo que ele tenha sido concedido judicialmente. No entanto, isso só pode acontecer se a sentença judicial ela não tiver estabelecido ou fixado uma data de cessação para esse benefício, tá? Olha lá, ó. Se a perícia concluir que você está apto, ela pode sim cessar o seu benefício desde que não tenha uma data de cessação. Se o INSS revogar o benefício administrativamente, um benefício judicial, sem realizar as perícias, no caso que o segurado, por exemplo, ele solicitou uma prorrogação ou uma sentença fixou um DCB, isso caracteriza uma irregularidade, tá? Então, por exemplo, você pediu uma prorrogação, né, no caso do benefício, e o benefício tem uma data de cessação estipulada pela Justiça. O INSS não pode mexer, tá? Revogar benefícios judiciais nos casos de sentença determinada com data de cessação é falta de respeito à lei e à justiça, tá? Essa ausência de, por exemplo, dessa data de cessação, ela pode dar ao INSS, né, de acordo com a Lei 8.213 de 1991, no artigo 60, o INSS vai cessar depois de 120 dias, tá? Quando não há a data de cessação. Quais são os benefícios que o INSS não pode cortar? Por exemplo, aposentadoria por invalidez, né, para quem tem mais de 60 anos, aqueles que pensionistas, né, que se casam novamente, quem se aposenta ou que volte a trabalhar, o aposentado por idade que voltar a trabalhar, tá? Ou que continua trabalhando, o INSS não pode cessar. Aposentados por invalidez com 55 anos ou mais, que já recebem o benefício há mais de 15 anos, também não pode ser cessado, e portadores de HIV, tá? Benefícios do INSS e processos judiciais é conhecido quando o INSS frequentemente faz parte do processo, resultando na concessão de diversos benefícios por decisão judicial. O segurado ele vai iniciar um processo contra o INSS e vai obter sucesso na justiça por ordem judicial. Já falamos que não é sempre assim, tá, pessoal? Não existe garantia de você, por exemplo, entrar na justiça e conseguir um benefício judicial. O juiz é imparcial, ele vai analisar e vai dar o parecer, tá? Mas as chances são bem maiores, apesar de demorar bem mais do que administrativamente no INSS. O processo costuma demorar, tá? Entre 18 e 24 meses, um processo de incapacidade. Pode ultrapassar esse tempo devido aí a alguma complexibilidade ou algum novo que aconteça no meio do processo. Por exemplo, o juiz ele pede para fazer uma perícia judicial e ele não fica satisfeito com o laudo, ele acha que não foi conclusivo, ele pode muito bem pedir uma segunda, terceira, quarta perícia. O juiz não tem prazo para dar a sentença, tá, pessoal? O juiz não adianta quererem forçar, o juiz ele tem que estar concreto, convicto na sua decisão, dentro da lei, para proferir uma sentença, tá? O que acontece quando o INSS não cumpre prazo, tá? Bom, se houver descumprimento de prazo de qualquer um previsto em acordo, o INSS ele pode ser multado, tá? E receber até pressão da justiça. A primeira saída que existe, né, na justiça é o mandado de segurança. Ele tem como objetivo determinar que um servidor do INSS analise com mais rapidez os casos, né? Isso não quer dizer que ele irá conceder a aposentadoria. O mandado de segurança não serve, por exemplo, para dizer, tem direito ao benefício ou não. O mandado de segurança é somente quando, por exemplo, você ganhou a causa na justiça, o INSS tem prazo para fazer a implantação e o pagamento e ele não faz. Então você vai comunicar ao juiz que o INSS está descumprindo o prazo, tá? Quando há demora, por exemplo, uma análise de pedido de aposentadoria,
um benefício, né, é negado sem justificativa adequada, ou quando há demora na liberação do benefício já concedido, tá? Isso tudo serve como motivo de uma ação para o mandado de segurança. Agora tem algumas fases, tem alguns acontecimentos, por exemplo, dentro do processo judicial, que podem evitar, tá? Inclusive de você passar necessidade. Nós sempre falamos, né? Uma ação judicial aí, ela pode demorar de 18 a 24 meses, 2 anos aí, tá? Não é certo, né? Se vai ganhar ou não, se vai ser favorável ao segurado. E nesse período não pode trabalhar, mas existe aí uma situação que pode ser muito proveitosa, porque enquanto estiver acontecendo o processo, esse segurado, ele pode estar aí chancelado pela justiça, né? E conseguir pagando as suas contas sem precisar aguardar o final do processo para ter aí o seu direito garantido, tá? Nós estamos falando aí de tutela, tá? Você não sabe o que é tutela. A tutela é uma alternativa que o juiz tem, né? Que permite que o autor da ação, que no caso aí seria o segurado contra o INSS, ele obtenha algo, né, que pediu no processo, enquanto a ação ainda está tramitando. Quer dizer, o algo, o que seria? O benefício. O benefício ele não vai ser concedido, somente se a decisão for favorável. Mas o valor, né, do benefício, ele pode ser pago enquanto estiver o processo em andamento dentro da justiça. Isso se chama tutela antecipada. Agora, em todas as situações que o juiz fornece a tutela, e em que situações? Bom, a situação, primeiro, que vai fazer com que o juiz determine a tutela antecipada é quando há risco, tá? Por exemplo, risco de integridade, risco alimentício, por exemplo, uma família que não pode ficar aguardando, por exemplo, o final de uma ação para poder ter um dinheiro aí para se alimentar, para pagar suas contas, para obter visto. Então, isso é risco de subsistência, tá? Significa que o juiz ou a juíza permitiu, né, que o autor obtenha antecipadamente o que foi pedido no processo, né? Desse modo, a ação vai continuar tramitando e você recebendo, tá? Isso ocorre quando o juiz determina que o INSS tem de pagar um valor referente a um período anterior da sentença. Quer dizer, o juiz, mediante ao que foi apresentado no processo, ele já tem uma ideia, ele já forma uma convicção. E ele vê ali que o segurado, a probabilidade de ter sido ferida o direito desse segurado é muito grande, tá? Então isso ajuda com que o juiz determine a tutela, né? Mesmo caso aí, por exemplo, um segurado que fez um pedido de aposentadoria agora em janeiro, de 2024, mas essa solicitação foi indeferida no INSS. Aí esse segurado entrou na justiça e ele conseguiu, por exemplo, em 2025, né, que seria o ano que vem, ele conseguiria. Esse período todo ele tem direito a receber também, tá? Quando o juiz analisa uma tutela antecipada, né, se há perigo de perecimento de direito, né, a tutela de urgência ela será antecipada. O juiz antecipa a decisão do mérito, o autor obtém a satisfação total ou parcial da pretensão, quer dizer, daquilo que está pedindo, o que seria concedido somente no final. Agora vamos ver, será que o INSS ele pode cancelar esse benefício? O INSS pode entrar na justiça pedindo o cancelamento? Nós vamos falar sobre isso aqui no vídeo também, e muita coisa sobre processo judicial. Então é muito importante que você acompanhe com atenção, tá? Depois da tutela, o que acontece, né? Após a concessão da tutela, o processo judicial continua o curso até que se definam as partes, né? Qual é o prazo que o INSS tem para uma tutela antecipada? Após concedido o benefício administrativo ou judicial, o INSS tem prazo de 30 dias para implantar, de acordo com o artigo 56 da portaria 548 de 2011 do Ministério mesmo da Previdência Social, tá? Benefício concedido judicialmente é aquele que tem o histórico de uma ação judicial. O INSS pode cancelar benefício judicial? Olha como é importante essas informações. Gente, você que está aí com processo indeferido dentro do INSS, que já recorreu, está na junta de recursos, você não precisa ficar aguardando a resposta da junta de recursos para entrar com ação na justiça, tá? Aí corre, por exemplo, no INSS e na justiça. Aí já me perguntaram, mas e se sair o resultado das duas e for diferente? Por lei, o segurado pode escolher o benefício que foi mais proveitoso. Olha aí como é que é.
Porque você pode pedir, por exemplo, na junta, né? Você fez um pedido de auxílio-doença, não foi concedido, você entrou com recurso na junta. Você pede o auxílio-doença na justiça, junto com esse processo administrativo. Só que o perito judicial, ele percebe que o seu problema não é parcial, ele é total e permanente e determina a aposentadoria por invalidez. A junta de recursos, pelo menos 2 anos, por exemplo, para sair um resultado. E aí sai no mesmo tempo na justiça. Na junta sai, né? Geralmente é indeferido, mas vamos colocar. A junta aceitou, não, tem direito ao auxílio-doença. E a justiça determinou que você tem direito à aposentadoria por invalidez. Você tem a opção de optar pela mais vantajosa, tá? Então você não precisa ficar aguardando, no caso aí, a decisão do INSS para entrar na justiça. Basta que você tenha um indeferimento, tá? Então, o segurado, por exemplo, em gozo de auxílio-doença, né, concedido judicialmente ou administrativamente, será convocado a submeter-se à perícia via administrativa, tá? O artigo 71 da Lei 8.212 de 91 diz que o INSS deverá rever benefícios, inclusive os concedidos por acidente de trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, atenuação ou agravamento da incapacidade alegada na causa para a sua concessão. Essa é a lei que, né, dá concessão para o INSS, por exemplo, chamar benefícios judiciais que foram concedidos pela justiça para passarem por pente fino, tá? Agora, aquela perguntinha, né? Quando o INSS não pode cancelar o benefício judicial? Entende-se que não pode cancelar o benefício judicial nos casos em que a sentença fixar, por exemplo, a data de cessação desse benefício. O juiz mesmo, né, durante a sentença, ele pode determinar ali o prazo, por exemplo, de um auxílio-doença, mais 12 meses. Então você vai receber o tempo que ficou o processo, desde a negativa do INSS, e aí você sai da justiça, né, com o benefício implantado e determinado com uma data de cessação depois de 12 meses. Quer dizer, esses casos o INSS não pode cancelar. O benefício que está tutelado, né, quer dizer, enquanto está o processo judicial em andamento e você receber na tutela, o INSS também não pode cessar benefícios nessa situação, tá? Bom, existem aí o caso, né, que 15 dias antes, por exemplo, da cessação de um benefício, você que está no INSS e está terminando aí a data de cessação do seu benefício, você está todo preocupado, não sabe se vai entrar na justiça, se vai retornar ao trabalho, se vai continuar com o benefício. Nós temos vídeo falando que mudou o sistema de prorrogação do INSS, tá? Caso você tenha alguma dúvida, você pode pedir através do portal Meu INSS essa prorrogação, que agora é de cada 30 dias, ou entrar em contato com o telefone 135 para saber mais sobre essa situação, tá? Essa sentença com data de cessação de benefício, poderá haver situações em que a sentença não vai ter, por exemplo, essa data de cessação. E o que acontece nesse caso? Muitas vezes o juiz não determina essa data de cessação. Por exemplo, o caso de um segurado que ele necessita fazer uma cirurgia. Nesses casos, né, a sentença deverá trazer a especificação, tá? O caso que chama a atenção da perita, do perito ou da perita, para que esse benefício ele tenha atenção. Por quê? Porque saiu lá do processo, mas ainda vai ser necessário fazer uma cirurgia. E nesses casos, esse benefício ele não pode ser cessado administrativamente pelo INSS, tá? É como se fosse uma alta programada, né? Isso não pode acontecer. O cancelamento do benefício, né, por incapacidade sem perícia, nesse caso, é completamente inviável e irregular perante a lei. Então, o INSS não pode cessando o benefício dessa maneira, com alta programada, porque você está doente, está com uma lesão que te impede de continuar fazendo as suas funções, mas não existe prazo fixo para a recuperação daquela lesão. Você pode até fazer uma projeção, mas dizer, é 1 mês, 2 meses, 3 meses, isso é absurdo, tá? Então essa alta programada estabelecida pelo INSS, ela é completamente ilegal. Nesses casos, você deve mover uma ação rapidamente, tá?
Quanto tempo o INSS tem para implantar os benefícios? Isso nós já também explicamos outras vezes em alguns vídeos. Os prazos são diferentes, tá, pessoal? Por exemplo, o BPC Loas é 90 dias. A pensão por morte, auxílio acidente, 60 dias. A aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o auxílio acidentário, 45 dias. E o salário maternidade, 30 dias, tá? São esses os prazos aí que o INSS tem. E vocês viram que cada benefício é um prazo diferente, tá? Esse problema de cessação de benefício, né, mesmo concedido judicialmente, nós estamos dependendo também de uma decisão da Justiça, né? Do STJ, que está lá com um processo já, acho que é desde 2020, para ser discutido, né? Porque o período que esse segurado passa esperando uma decisão judicial, a própria Justiça, né, que convoca um perito judicial, que faz todo um trabalho minucioso para cumprir a lei, e depois de todo esse tempo, o juiz tem a convicção, concede o benefício, esse segurado, ele passa alguns meses recebendo esse benefício, é chamado para um pente fino, e o perito administrativamente, ele cancela esse benefício. É isso que está sendo discutido no STJ. O que vai acontecer? Para o INSS cancelar um benefício judicial, ele também teria que entrar na Justiça e provando que aquele segurado não tem mais direito a receber esse benefício, né? Seria um equilíbrio na balança, né? Se você quer saber mais sobre diversos assuntos de INSS, aproveite todos os nossos conteúdos aqui no canal. Você pode assistir quantas vezes quiser, de onde quiser, não paga nada, tá, pessoal? Nós só pedimos aí, se gostar, compartilha, dê um like, né? Ajude a levar essa informação para outras pessoas. Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui pela primeira vez no canal, sejam muito bem-vindos. Aproveitem todos os nossos conteúdos. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que todo mundo aí seja beneficiado com esses conteúdos. E todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui novo, você vai receber em primeira mão. Meu amigo e minha amiga, muitos me acompanham desde o início do canal. Como sempre, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, com paz, saúde, prosperidade, muita alegria, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.